essas são 3 coisas que eu aprendi estudando a vida do Trump, os negócios do Trump. Existem dezenas de coisas que tu pode aprender, né? Mas uma das coisas que eu aprendi e que é fortemente visível hoje, principalmente até hoje, quando ele é já um senhor de idade, 80 e poucos anos, ele está num cargo que é o cargo da maior nação do mundo. Alguns dizem que já não é, mas ainda é, movimenta e manda no mundo todo. Mas uma das coisas que eu vi na história do Trump, que eu acompanho o Trump há muitos anos, é a questão da mentalidade dele. Essa questão da mentalidade é muito forte, parece papo de coach, né? Mas não é, é uma coisa fato. Porque em 1990, quando tem uma crise nos Estados Unidos, o Trump estava alavancado, ele estava com uma dívida muito grande. E quando começa a dar a quebradeira toda, o negócio dele quase se perde. Ele estava all-in, ele não tinha mais para onde ir. Mas mesmo assim ele manteve a mentalidade dele e a mentalidade dele manteve ele em pé. E esse para mim é um dos grandes pontos. Todo empreendedor, toda empreendedora, não sei se você aí que está há 5, 10 ou há um ano empreendendo, tendo o seu negócio, você já passou por algumas situações difíceis e você vai passar por outras, porque faz parte da vida, faz parte do mundo dos negócios, faz parte de tudo. Agora, a grande questão que eu falo contigo é que se nós não tivermos uma mentalidade que se renova, como é, tu vai passando pelas dificuldades e vai se renovando, nós vamos ter blackouts, nós vamos perder energia mental, emocional e nós vamos tomar decisões erradas em meio a um momento difícil. Então, por isso que é muito forte. Então, é o primeiro ponto que eu analiso assim na vida do Trump como homem de negócios. Mentalidade muito forte. A segunda coisa é que ele tem um processo de gestão muito eficiente. Por quê? Porque ele tem dezenas de negócios. Existe a Trump Tower lá em Manhattan, que é linda por sinal. Existe Trump Tower em vários lugares, né? Tem aqui no Uruguai, tem em outros países. Ele tem um poder de gestão muito grande. E isso é, eu acho, um dos grandes pontos fortes dele. Porque agora como presidente, só tomar um chá aqui. Como presidente ele mostra isso, né? Com toda a turbulência ele continua com a gestão muito firme, muito eficaz, muito forte. Então, mentalidade é uma das coisas que sempre me admirou nele. Eu não tô aqui julgando se ele é uma pessoa de caráter ou não é de caráter, eu não tô aqui julgando, falando contigo se é a pessoa que nós devemos seguir como um modelo de pessoa mais incrível do mundo, não. Eu estou falando de negócios. Então ele tem uma mentalidade muito forte, ele tem uma gestão muito eficiente. Ele tem uma gestão muito eficiente para passar por todas as crises, por todas as dificuldades e ter saído vitorioso. Tu precisa ter uma gestão muito boa. Isso é uma das coisas que eu vejo que os empreendedores também não têm, né? Uma gestão eficiente. Não sabe o detalhe da vírgula, não sabe como estão os negócios, não sabe para onde ir, porque gestão não é só saber de números, gestão é análise também dos números para tomar boas decisões. A gestão é a tomada de decisões baseadas no conhecimento de todos os seus números, de todos os dados do seu negócio. Então ele tem isso. Isso é um ponto forte demais. E o terceiro ponto de tantos, né? Eu hoje poderia citar aqui uns 50 pontos do Trump, mas o terceiro dele como um de negócios é que ele é um exímio vendedor. Ele tem um processo de vendas e ele sabe vender muito bem. Ele sabe vender o produto dele ou os produtos dele, porque agora ele tem dezenas de empresas. Ele sabe se vender muito bem. Então isso também é um ponto muito forte. Ele criou uma marca pessoal através desse processo e ele tem um processo de vendas muito claro. E por último, junto do processo de vendas, dentro dessa parte, como um bom vendedor, ele é um ótimo negociador. Então, esses pontos aqui que a gente vai vendo, a gente vai analisando o nosso negócio, o seu negócio. Eu quero que você, eu estou falando aqui, eu quero que você analise o seu negócio. E analisando o seu negócio, eu quero convidar você a pensar se nessa trinca, eu falei de 3 coisas, poderia ser outras tantas, se nesses 3 tópicos que eu falei, você tem pelo menos uma parte do que o Trump tem. Eu estou estudando muito, né, sobre essa questão, gravei já um produto, né, um produto chamado Guia Trump. Se você quer assistir e aprender, é um guia que eu fiz, um PDF, um manual bem extenso,
com vários pontos do modelo, do guia do Trump, como o processo dele, né, em todos esses tópicos, onde eu vou aprofundando etapa por etapa desse guia e vou mostrando para você. Então você tem ali o PDF, né, que é o guia, você tem as videoaulas, você tem mais material de apoio, tudo isso por apenas R$27. Eu ia vender por 147, mas resolvi te ajudar nesse ponto. Então, R$27 você clica abaixo. Também tem outros materiais que eu estou produzindo. Se você quiser, no outro link vai ter o acesso a esses outros materiais ali relacionados com o perfil, a personalidade de um homem de negócios. E quero falar para você o seguinte, não tem como crescer como empreendedor se você não aprende com os outros, você não estuda, você não se desenvolve. Então, eu sempre estou lendo sobre alguém, sobre algo, sobre a mentalidade, o processo, a gestão e tudo mais. Mas vai ser muito bom. Pode adquirir, R$27, você clica, adquire, já paga ali, pode pagar Pix, pode pagar com cartão de crédito, tá, não importa. Ainda falando sobre isso, sobre o Trump, uma das coisas que eu sempre vejo grandes empresários fazendo é tendo pessoas para ajudá-los internamente e externamente. Então o Trump sempre teve pessoas para ajudá-los, consultores, mentores, pessoas referência, ele sempre se aliou a pessoas a isso. E falando nisso, eu tenho o processo de mentoria. Caso você não conhece, você pode entrar no terceiro link, então vai estar ali escrito mentoria, você vai clicar e vai falar diretamente comigo, com a equipe, e a gente vai lhe explicar um pouquinho sobre as mentorias que a gente tem. Tem hoje 2 mentorias ativas, que é a mentoria One, que é a mentoria individual, que é uma mentoria junto com uma prestação de serviço, e depois tem a mentoria em grupo, que é a mentoria Next. Então vai ser uma alegria também ter você ali, beleza? Aguardo você e eu tenho certeza que isso que a gente está aqui falando, conversando, e vamos conversar mais ali dentro do treinamento, do curso, vai te ajudar muito a alcançar um resultado, porque vai fazer você mudar sua mente, vai fazer você cultivar uma mentalidade de vencedor, olhar os pontos estratégicos do seu negócio e avançar de forma que realmente produz muito resultado. Então, aguardo você.